Sobre o que nós temos conversado, sobre o que nós temos ministrado aqui? Quem lembra? Sobre o vazio de Deus, sobre encontrarmos com Deus e sairmos diferentes, sobre não sermos uma religião, não sermos algo morto, não sermos algo vazio, mas sermos uma igreja que encontra com Deus, que é transformada por Deus, que tem um encontro com Deus todos os dias. Nós temos falado sobre isso, sobre a questão de que nós usamos ainda o exemplo daquela mulher samaritana, que ela procurou preencher um vazio em tantas outras coisas. Ela procurou, ela procurou encher aquele vazio da vida dela com dinheiro. Ela achou que o dinheiro ia resolver, ela achou que, as coisas iam resolver, ela achou que as pessoas iam resolver, ela achou que tantas coisas poderiam resolver. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a única coisa que pode te preencher, a única coisa que pode te fazer feliz é Jesus na sua vida. É Jesus na sua vida. Às vezes a gente acha que, casamento, a gente coloca a esperança em pessoas, a gente coloca a esperança em diploma, a gente coloca a esperança em emprego, a gente coloca a esperança no dinheiro. Que mais esperança aí que a gente coloca? Posição, relacionamentos, filhos, currículos. Achamos que filho que vai nos preencher, ou isso que vai nos preencher. Deixa eu te dizer uma coisa: a única coisa que vai nos preencher é Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado: a única coisa que vai te preencher, meu querido, é Jesus. É Jesus. E aí nós começamos a procurar as outras coisas, nós começamos a preencher. E quando eu e você fomos criados, presta atenção, eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus colocou um vazio dentro de você. Presta atenção, Deus colocou um vazio dentro de você, um buraco que só Ele pode preencher. E tudo que você colocar ali, como existe um buraco negro nas galáxias, como existe aquele buraco negro que tudo que vai ali some, tudo que você colocar nesse espaço vai ser consumido, vai sumir. Ele pode até te preencher durante alguns minutos, ele pode te preencher durante alguns instantes. Às vezes nós achamos então que é bebida, que é isso, que é aquilo, mas a bebida vai te preencher durante alguns instantes, mas ela vai passar, tudo vai passar, o dinheiro vai passar, tudo isso vai passar. E quando você ficar a sós, você e Deus, só Ele pode preencher o vazio que há no teu coração. E eu tenho andado muito preocupado com isso, porque eu sinto que a igreja virou uma religião onde a gente vem cumprir uma obrigação, cumprir uns afazeres, cumprir algumas coisas. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu fui assim durante muitos anos. Estou falando de experiência própria. E de repente nós nos tornamos algo vazio. Nós nos tornamos um evento religioso. Nós nos tornamos um evento social, onde a gente vem rever amigos, onde a gente vem cumprir uma obrigação, onde a gente vem receber o nosso carimbo no nosso passaporte para o céu, né? A gente vem receber, eu falo sempre isso aqui com o pessoal, parece que é aquela promoção da pizza, sabe? Compra 10 pizzas, ganha uma. Sabe a promoção? Aquela promoção de compra 10 pizzas, ganha uma. Aí você vai juntando os carimbinhos, selinhos, sabe aquelas promoções? Às vezes eu acho que a gente vem para a igreja nesse sentido. Não, eu vou lá pegar o meu carimbinho da semana, eu vou lá pegar a minha certificado da semana, eu vou lá garantir a minha subida para o céu. Mas não é isso. Igreja é sobre um relacionamento com Deus, igreja é sobre encontro com Deus, igreja é sobre transformação. E se nada está mudando na tua vida, se nada tem mudado na tua vida, algo está errado. Você não, é sério, você não está fazendo o que devia fazer aqui dentro. Porque deixa eu te dizer uma coisa, quando você se encontrar com Deus, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. O teu relacionamento nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa quando você se encontrar verdadeiramente com Deus. Então aquela mulher se encontra com Deus, aquela mulher samaritana, e ela volta para aquela vila e ganha toda aquela vila para Jesus. E às vezes eu vejo pessoas frequentando igreja, dias após dias, noites após noite, ouvindo sermões após sermões, cantando músicas após músicas. Mas a mesma coisa, nada mudou, nada transforma. Ela continua a mesma pessoa. E isso não pode. Algo tem que mudar dentro da tua vida.
dentro da tua vida, algo tem que se transformar. Então abra sua Bíblia comigo em Lucas. Eu quero te mostrar uma outra pessoa. Nessa noite, duas pessoas que tiveram um encontro com Deus de uma forma diferente. Vamos ficar de pé, por reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas. Ai, como fica bonita as letrinhas depois que põe o óculos, hein, Roberto? O negócio fica bacana depois que põe o óculos. Vamos começar a partir do versículo 32. Lucas está narrando a morte de Jesus. Lucas 23, capítulo 23. Lucas 23. Obrigado, tinha esquecido. Horário. Lucas 23, todo mundo abriu? Vamos começar a partir do versículo 32. Ele está falando sobre a crucificação de Jesus. Levaram também outros 2 homens que eram criminosos para serem mortos com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E repartindo as roupas dele, sortearam-nas. Versículo 35. E o povo estava olhando, e as autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. E se és o Cristo, o escolhido de Deus. Versículo 37. Igualmente, os soldados o ridicularizavam e chegando-se a ele, ofereciam-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Versículo 38. Também por cima dele estava uma inscrição, em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. Versículo 39. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Versículo 40. Mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Versículo 41. Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos atos mereciam. Mas este homem nenhum mal fez. Versículo 42. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Versículo 43. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no meu paraíso. Pode assentar aqui. Deus ministrou essa palavra há alguns anos, alguns meses, sei lá, no meu coração. Sou horrível com data. Mas de repente, quando eu olhei para essa cena, eu vi 2 homens que tinham vivido a mesma vida. Eu vi 2 homens que tinham vivido da mesma maneira. Eu vi 2 homens que tinham experimentado e tinham vivido a sua vida da forma que eles queriam viver. E de repente, no final das suas vidas, eles se encontram crucificados ao lado de Jesus. Ali estavam então 2 homens crucificados ao lado de Jesus. E de repente um desses homens vira para Jesus e começa a zombar dele. De repente um desses homens começa a criticar e dizer: se não és tu o Cristo, salva-te a ti, salva-te a nós. Ele começou a zombar, ele começou a criticar. Mas aquele segundo ladrão, ele olha e diz para o outro: ei, nós estamos aqui porque nós erramos. Nós estamos aqui porque nós merecemos estar aonde nós estamos. Mas este homem não fez mal algum. Ele não cometeu nenhum pecado para poder estar neste lugar. E ele olha para Jesus. E quando os olhos dele cruzam os olhos de Jesus, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E de repente aquele homem pega e recebe algo, recebe uma mudança de vida. E presta atenção, 2 homens, como disse o pastor Rafael, que viveram a mesma vida,
mas as suas decisões finais mudaram as suas eternidades. A sua decisão final mudou e determinou aonde eles iam passar a sua eternidade. A decisão deles determinou então o que seria feito com a eternidade deles. E quando eu olho para aquele homem, quando eu olho para aquela pessoa, quando eu olho para ele, o que eu vejo? Eu vejo uma pessoa que conhecia Jesus. Porque quando ele defende Jesus para o outro ladrão, ele fala de algo que ele conhecia, não é verdade? Ele vira para o ladrão e fala assim: ei, esse homem não fez nada de errado. Não é verdade? Ele vira e fala assim: esse homem não fez nada de errado. Então ele conhecia Jesus? Ele conhecia Jesus. Mas talvez de ouvir falar, talvez ele tenha visto Jesus em alguma ocasião, passando em algum lugar. Talvez ele tenha visto Jesus fazer algum milagre. Talvez ele tinha tido vontade de mudar e nunca conseguiu. Talvez ele tenha tido vontade de largar aquela vida errada e não conseguia. Talvez ele tinha um desejo e não conseguia. E do outro lado está um homem que simplesmente sabia quem era Jesus, sabia quem ele era, estava no mesmo lugar que o outro e foi decidido ir para o inferno e perder a sua eternidade longe do Senhor. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Como eles, de repente, eles pegam, os dois homens estavam no mesmo lugar, os dois homens estavam com a mesma situação, os dois homens estavam na mesma situação, com o mesmo currículo, com o mesmo passado. E um passa o resto da eternidade no céu, e outro passa a eternidade no inferno, por causa de uma atitude, por causa de um coração. E deixa eu te dizer uma coisa: o lugar era o mesmo, a situação era a mesma, a diferença estava no coração daquele homem. A mudança, a diferença estava onde? No coração, na atitude do coração. E deixa eu te dizer uma coisa: não importa quantos cultos você já assistiu, não importa quantas canções você já cantou, não importa quantos textos bíblicos você já leu, a diferença está na atitude do teu coração em relação a tudo aquilo que você tem encontrado. A diferença está no teu coração em relação a tudo aquilo que você tem encontrado. Porque você pode vir participar de uma reunião e sair daqui da mesma forma que entrou. Sabe por que eu sei disso? Porque eu já fiz isso várias vezes. Você pode vir e cantar e celebrar aqui, louvar, levantar a mão, fazer todo o ritual que todo mundo faz, que sabe fazer, bate palma, faz tudo que todo mundo pode fazer, e sair daqui da mesma forma que você entrou. Você pode passar a sua vida do lado dele e não ser transformado por ele. Não importa. A diferença está na atitude do teu coração. A diferença está na postura e na atitude que você vai se dispor e que você vai colocar diante daquele que está diante de ti. Porque ali estava o Deus Criador dos céus e da terra. Ali estava Jesus, que podia mudar a sua eternidade. Ali estava aquela pessoa que podia transformá-lo. Mas o outro preferiu o quê? Não dar valor. Mas o outro preferiu dar valor. E uma das coisas que me chama a atenção no texto é que, se você parar para ver, ele sabia que ele não merecia salvação. Sabia ou não sabia? Porque ele não pede a salvação em nenhum momento. Ele não pede a salvação. Sabe o que ele pede para Jesus? Lembra-te de mim. Talvez ele tenha ouvido um dia Jesus contar a parábola do filho pródigo. Talvez ele sabia que Jesus podia ter misericórdia dele. Ele sabia. Mas quando ele diz para o amigo dele: nós estamos aqui por uma justa causa, ele sabia que o passado dele não permitia que ele tivesse a salvação.
Ele sabia que tinha vivido uma vida toda errada. E deixa eu te dizer uma coisa: Satanás tem te prendido nisso. Não importa o que você fez no passado, não importa onde você passou, Deus pode mudar o seu destino e a sua eternidade. Deus pode te transformar. Deus pode jogar tudo o que você fez na lata de lixo e te fazer um novo homem em Cristo Jesus. Aquele homem não teve tempo para dar o dízimo, aquele homem não teve tempo para dar uma oferta, aquele homem não teve tempo de falar de Jesus para ninguém, mas aquele homem entrou no paraíso com Jesus naquele mesmo dia, por causa de uma atitude que ele teve correta no coração dele em relação a Jesus. Por causa de uma atitude correta no coração dele para com Jesus. E Jesus olha para ele. O Jesus de misericórdia, o Jesus aquele que renova as misericórdias dele sobre a tua vida cada manhã. Aquele Jesus que veio para pagar o pecado do mundo, aquele Jesus que veio para ser crucificado por mim e por você. Aquele Jesus que veio, estava ali na cruz sem pecado nenhum. E ele olha para Jesus e diz: Pai, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim. Sabe o que eu acho que ele queria dizer? Sério. Senhor, quando o Senhor estiver lá no paraíso, sei lá, joga uma maçã, né? Joga um copinho d'água lá do céu, lá no inferno. Não. Porque ele não pediu salvação, cara. A única coisa que ele pediu: lembra-te de mim. Sabe quando você fala para aquele amigo seu: ei, quando você ficar bem lá, lembra? Dá aquela ajudinha, aquele churrasquinho, sabe? É o que ele estava falando. Porque ele sabia que ele estava ali, porque ele estava pagando por algo que ele tinha feito. E uma das grandes coisas que eu tenho notado e que eu tenho percebido é que nós não vamos encontrar com Jesus enquanto nós não tirarmos essa capa de religiosidade que nós temos vestido. Enquanto nós não tirarmos essa capa de acharmos que somos perfeitos, que somos bons, que é um lucro para Jesus ter a gente no reino. Enquanto nós não encontrarmos com Jesus de uma forma verdadeira, enquanto nós não sabemos que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, e que Ele é o autor da vida, e tudo que nós temos e tudo que nós somos é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Enquanto nós não reconhecemos que nada somos e tudo o que temos é dele e por Ele e para Ele. Sabe por que muita gente tem dificuldade de dizimar? Porque eles não reconhecem que o salário que você recebeu foi Deus que te deu. Aí o que você acha? Não, eu ganhei com as minhas próprias forças, eu trabalhei. Beleza, vive com ela. Para. A diferença está na atitude do coração. E durante muitos anos, cara, eu ia para cultos e via pessoas sendo transformadas por Deus. Eu via pessoas saindo mudadas. Eu via a história de pessoas sendo viradas de cabeça para baixo. Eu vi. Mas eu saía dali da mesma forma que eu entrava. Eu saía vazio. E eu culpava Deus. Não, Deus, é o Senhor que não quer me tocar. Não, Deus, é o Senhor que não quer fazer. Não, Deus, é o Senhor que não quer. Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas o dia que eu te entendi que a atitude diferente tem que estar no meu coração, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E se você sente ou você não sente, deixa eu te dizer uma coisa: Deus está neste lugar e a sua presença enche o templo. Sabe por que Ele está aqui? Não é porque tem um louvor bonito, não é porque tem pessoas aqui, não é por causa nada disso. Sabe por que Deus está nesse lugar? Porque Ele prometeu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Sabe por que Deus está neste lugar? Sabe por que a glória dele enche o templo? Porque Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E Ele enche o templo, e a glória dele está neste lugar. E a decisão de sair daqui da mesma forma que você entrou depende da atitude do teu coração. Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. E o mesmo homem
que salvou aquele ladrão na cruz está aqui neste lugar e pode mudar a tua história nessa noite. O mesmo homem que mudou aquela mulher samaritana, o mesmo homem que transformou Pedro, o mesmo homem que transformou Paulo de assassino, perseguidor da igreja, num dos maiores apóstolos e no maior escritor da Bíblia. Esse mesmo Deus está neste lugar. Ele está neste lugar e a sua presença enche o templo. A sua presença está neste lugar. Você vai depender de você, a forma que você vai sair. Você pode sair daqui mudado, você pode sair daqui transformado, você pode sair daqui cheio dessa paz, cheio dessa misericórdia de Deus, você pode sair cheio do fogo de Deus, ou você pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Você pode sair daqui queimando e sentindo um toque de Deus na sua vida, ou você pode sair daqui da mesma forma que você entrou. A diferença está na atitude do teu coração. Os dois tinham o mesmo passado. Os dois cometeram os mesmos erros, ou talvez erros parecidos. Estavam no mesmo lugar, com o mesmo Jesus. E um passou a eternidade nos céus, e outro naquele mesmo dia entrou no lago de fogo e enxofre. A decisão depende de ti. Eis que a palavra de Deus diz que eis que ponho diante de ti a morte e a vida. Escolhe a vida. Escolhe. Porque sabe o que é uma das coisas que eu não entendo, que eu já discuti com Deus, que eu já briguei com Deus e que eu não entendo? Por que Deus não tirou de nós o livre-arbítrio? Não seria muito mais fácil? Não é sério, vamos falar sério. Não seria muito mais fácil se eu não tivesse que escolher? Ele escolhia por nós, fazia nós tudo aqueles robozinhos, beleza, seguindo ali, pronto, a gente não pecava, não ia ter vontade de pecar, não ia ter vontade de fazer coisa errada, não ia ter vontade de falar mal dos outros, não ia ter vontade de fazer nada errado. Olha que beleza, não é? Isso é fantástico, Tiago. Mano, pensa que maravilha, cara, tu não ia ter nenhum desejo mal. Deus podia ter nos feito santos, sem o desejo do mal. Mas por que Deus colocou em nós o livre-arbítrio? Por quê? Por que, Roberto? Por que Deus colocou em nós o livre-arbítrio? Para que nós possamos escolher. E para que quando eu e você se prostrarmos diante dele, ele saiba que não foi por uma obrigação, mas foi por uma decisão. Foi por um reconhecimento de que tudo que nós temos, tudo que nós somos é por causa dele. Então você se prostra, você adora, você dizima, você faz as coisas, não porque você é obrigado, mas porque você reconhece que tudo que eu tenho vem dele, tudo que eu sou vem dele, e ele é a fonte da minha vida. Você queria ter um amigo que estivesse contigo por obrigação, Fabi? Nem Deus quis você por obrigação. Ele te deu o livre-arbítrio, porque quando você escolhe estar do lado dele, porque você o ama, porque você quer ele, porque você quer estar perto dele. Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio, por isso que Deus nos deu a livre escolha, para que eu e você pudéssemos escolher estar do lado dele, e não por uma obrigação, mas pelo quê? Pelo livre-arbítrio, por uma decisão. Volto a dizer, a diferença não está no pregador, a diferença não está no louvor, a diferença não está, porque durante muitos anos eu culpei a equipe de louvor. Hoje não está fluindo não, deve estar alguém em pecado. Pregador hoje, até o dia que eu entendi que a diferença não estava no pregador, a diferença estava em quem recebia a mensagem. Era o mesmo Jesus, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, na mesma situação. E um foi transformado e outro não foi transformado. A decisão é sua. Fala para a pessoa que está do teu lado, meu querido, a decisão é sua. A decisão é sua. A decisão é sua. Vamos ficar de pé.
dia, quando eu comecei a meditar sobre essa palavra, um desespero tão grande tomou conta do meu coração. Um desespero tomou conta do meu coração. Porque um dia eu entendi que eu podia estar toda a minha vida numa igreja e não ser salvo. E eu vou estar terminando essa série na próxima semana. Mas o que eu queria colocar para vocês e o que eu queria que vocês entendessem é que não importa quantos cultos você frequente, não importa quantas canções você cante, não importa quantas coisas você faça, se a atitude do teu coração não for correta, nada disso vai adiantar. Nada disso vai adiantar. Nada disso. E eu carrego um grande temor no meu coração, Tiago, de experimentar e de tentar a vida toda, deixar de fazer um monte de coisa lá fora. E Paulo fala sobre isso. Às vezes a gente tenta deixar fazer tanta coisa lá fora e tanto pecado que você tenta deixar de fazer e depois uma pessoa chega lá e não ser salvo. Aí não. Então Paulo fala isso. Então é melhor a gente sair para o mundo e aprontar, do que viver aqui enganado. E o meu coração é que eu quero estar limpo do sangue de cada um de vocês, porque eu tenho apresentado aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Que a decisão não depende do pastor, a decisão não depende da palavra, a decisão não depende de nada. A decisão depende de você. A decisão depende de você. Deus, perdoa-nos pelo que temos feito com a tua igreja. Perdoa-nos o que temos feito com o cristianismo. O cristianismo virou uma religião, o cristianismo virou um evento social. Às vezes saímos daqui da igreja e vivemos a mesma vida na segunda-feira, na terça, na quarta. Nada muda. Nada é transformado em nós. Ajuda-nos, Pai, a tirarmos essa capa da religiosidade de dentro de nós e de cima de nós. E ajuda-nos a encontrarmos contigo como aquele ladrão encontrou. Ajuda-nos a encontrar contigo como aquele ladrão encontrou com o pai do filho pródigo, de braços abertos, o recebendo e o dando tudo aquilo que ele não merecia. Obrigado, Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia e pelo teu infinito amor. Obrigado por não desistir de nenhum de nós. Obrigado por continuar insistindo e nos chamando a um novo nível de intimidade contigo. Obrigado porque se o Senhor tem nos chamado é porque ainda há esperança para cada um de nós, e é isso que nós te pedimos nessa noite. Ajuda-nos a vivermos um cristianismo verdadeiro, uma experiência verdadeira contigo. É isso que nós te pedimos nessa noite, Pai. Não apenas uma religião, mas Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Deus, muda aquilo que precisa ser mudado, tira aquilo que precisa ser tirado. Nós te damos liberdade nessa noite, como cantamos. Tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Transforma, muda, Deus. Mas faça em nós o que precisa ser feito, e que possamos ter um encontro verdadeiro contigo, sermos transformados pelo Senhor e pela tua palavra. Assim, Deus, eu abençoo a tua igreja nessa noite, Pai, e profetizo sobre ela um encontro
fresco e verdadeiro contigo. E que a graça infinita, misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, esse amor incondicional do Pai e a comunhão do Espírito Santo transformadora esteja sobre cada um durante essa semana. Em nome de Jesus, amém.